A pessoa que você tá paquerando precisa desmarcar um compromisso com você, de repente você desaba, acha que ela não te ama mais, perde o sono, chora sem parar, começa a comer besteira, seu computador travou sem motivo e sem que ele funcione você se irrita ao ponto de gritar, de bater no equipamento, um atendente te diz que a sua solicitação não pode ser atendida e você se revolta com a situação, num surto de raiva, xinga a pessoa, arremessa objetos. Reações inapropriadas, excessivas, mudanças rápidas, descontroladas no humor. A forma como a gente processa essas informações e reage emocionalmente ao que acontece na nossa vida afeta a capacidade de pensar, de se organizar, de interagir. E esse é o tema do programa de hoje. Está no ar aqui na Band News FM mais um Humanamente, em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Comigo, Ivan Brandão, e sempre com ele, doutor Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo em ordem, Ivan. Estamos aí para falar das nossas emoções, né? E será que dá para elas serem um pouquinho mais estáveis, um pouquinho mais reguladas? Quem vai ajudar a responder essas perguntas é o Dr. Miguel Ângelo Boarati, ele é psiquiatra da infância e adolescência e está conosco no Humanamente deste fim de semana. Tudo bem, doutor? Obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, agradeço realmente, espero que a gente consiga discutir um tema tão complicado. Pois é, se eu fosse perguntar para um filósofo, para um poeta, para um artista, como lidar com as emoções, a gente ia ter respostas tão bonitas, né? Respostas tão subjetivas. Mas, doutor, eu vou começar do começo. Para você que é psiquiatra, a gente está falando aqui de desregulação emocional. Esse é o tema do Humanamente de hoje. Vamos do princípio, o que é efetivamente esse conceito, como que ele se apresenta nas pessoas, do que a gente está falando hoje aqui no programa. Talvez a gente pudesse Bom, até começar, Miguel, pensando o que é a regulação emocional, né? O que é É, uma emoção regulada exatamente, para a gente entender o que é uma desregulada, né? para desregular tem que estar regulado, né, doutor? exato. Bom, você usou o exemplo dos artistas, né, dos poetas, dos filósofos, eles são pessoas do pensamento, então eles não estão falando da mesma coisa, eles estão pensando sobre uma coisa e emoção é outra. A emoção é sentida, a emoção ela é visceral, então não dá para você pensar uma coisa que se sente. Você pode até descrever, você pode até nomear, e aliás, esse é o processo que leva à regulação emocional. Quando a criança começa a se desenvolver, ela começa a aprender sobre o que ela está sentindo, nomear o que ela sente, entender o que causou aquilo, para daí ela aprender a regular, a sentir e demonstrar numa intensidade que seja minimamente aceitável, que favoreça as relações. Porque se a gente expressasse tudo que a gente sente sem nenhum tipo de filtro, as relações humanas seriam praticamente impossíveis, porque a intensidade de uma raiva, de uma tristeza, de uma revolta, é algo que desestabiliza qualquer pessoa. Então, quando a gente está falando de regulação emocional, de emoções, a gente pode até pensar sobre elas, mas senti-las é outra coisa, está em outro campo. Você falou muito bem, Miguel, de que o começo de tudo é a gente entender o que a gente está sentindo e dar nome para o que a gente está sentindo. Mas isso também, isso já é difícil no adulto, né? A gente, muitas vezes, eu digo que nos falta vocabulário, nos falta, às vezes, até um discernimento daquilo que a gente está sentindo. Imagino que seja ainda mais difícil nas crianças. É um processo que vai sendo desenvolvido e ele dá para ser melhorado. A gente pode ajudar na educação emocional das crianças e para quem perdeu o bonde, perdeu esse momento, dá para melhorar agora, depois de velho? Com certeza, Daniel. Quando a gente está falando numa criança de desenvolvimento típico, vamos pensar numa criança que não tenha deficiência intelectual, que não tenha um transtorno de linguagem, que não tenha autismo, que não tenha nada que vá afetar o desenvolvimento cerebral dela, você vai tendo isso dentro de um processo que está ligado ao temperamento, que é aquela condição básica, né, da criança, do bebê, que ele traz de nascença, né, que são as características geneticamente determinadas do jeito que ela reage e as experiências que ela vai viver. Então, é claro, todo o processo de educação emocional acontece na família, desde que a criança é pequena, que vai lidando com as primeiras frustrações, as primeiras sensações desconfortáveis. Enquanto ela passa toda a infância, ela vai aprendendo isso. Na adolescência, ela passa por um outro processo que é reconhecimento das emoções e lidar com situações externas. E na vida adulta segue. Quando você pega um adulto que não aprendeu a se regular,
que não aprendeu a lidar com frustrações. Isso a gente está tendo uma grande quantidade de adolescentes, adultos jovens, que não aprenderam esse processo na infância. Por quê? Não foram adequadamente frustrados, não tiveram o tempo para poder metabolizar, aprender, lidar, reconhecer e comportar-se de um jeito mais adequado. A pessoa vai ter que ir para um processo de terapia. E hoje em dia a gente tem várias abordagens terapêuticas, a DBT é a mais conhecida, mas não é a única, que é a terapia dialética comportamental, que ensina sobre regulação emocional. Então dá para a gente aprender sim. A gente tem os casos extremos, né, os quadros mais psicopatológicos. Eu diria que o quadro mais grave é o transtorno de personalidade borderline, mas ele não é o único, que é onde a pessoa não sabe ou não consegue lidar com a regulação emocional e com as relações. Então, ela vai ter que realmente aprender. Isso dá para ser feito desde que se tenha um empenho. Claro que tudo que a gente aprende mais tarde é sempre mais difícil. Como aprender a ler na vida adulta é mais difícil, aprender a se autorregular é muito mais difícil depois que você cresceu. E como é que é esse processo, doutor Miguel, na infância, né? Você usou um termo aqui que eu achei interessante, né? Adequadamente frustrado. Que tipo de processos a criança ou adolescente precisa passar nesse sentido para que ele consiga regular as emoções e qual é o papel também de quem educa, né? Dos pais, dos professores na vida dessas pessoas para que as emoções não se desregulem aí ao longo das fases da vida dessa pessoa. Bom, o que é ser adequadamente frustrado? É diante da frustração inevitável, na medida em que a criança vai se expondo aos desejos, ela poder ficar sem aquilo que ela deseja, poder passar pela sensação de raiva, reconhecer, ser acolhida, porque muitas vezes o que a criança é? Ou ela é presenteada para que ela não se frustre, ou ela é punida, né? Nenhuma das duas situações é boa. O que o pai precisa é ter uma certa calma para poder deixar a criança expressar a raiva dela e depois que ela passa a raiva, fazer ela pensar sobre aquilo que ela fez, sobre aquilo que ela queria, se era justo, se era adequado. Ela precisa atravessar todo esse processo para que ela aprenda durante aquela experiência como que é lidar com a raiva, como que é lidar com a frustração, como é que é lidar com o não. E isso começa lá na primeira infância, atravessa a segunda infância, terceira infância, adolescência e segue na vida adulta. O doutor Daniel trouxe esse ponto aqui. A gente falou muito de emoções negativas. Quando a gente fala em desregulação emocional, a gente vai pensar naquela raiva, naquela explosão, no dia de fúria, né? Mas existem outras também que a gente pode inserir nesse contexto, né? Lá no começo do programa eu dei esse exemplo, né? A pessoa, sei lá, você tá paquerando alguém, ela desmarca e de repente você não me ama mais, você não... E aí ela se afunda num pote de sorvete, chora sem parar, não dorme. Quer dizer, existem outras emoções que estão ligadas e umas que a gente pode até ver como positivas, mas que de repente se tornam um problema, né? Não é só a raiva, o medo, esses sentimentos negativos que denotam uma desregulação nas emoções, né? Uhum. Bom, eu não gosto muito do termo emoção positiva e negativa, porque na verdade tem um julgamento. Eu falo de emoções agradáveis, prazerosas e emoções desagradáveis. Todas são positivas e negativas dependendo do contexto. Então, sentir raiva é uma emoção extremamente positiva quando a gente está sofrendo um tipo de abuso, violência. Então, a raiva nos protege. A mesma coisa o medo, a mesma coisa a tristeza. A tristeza nos traz para a reflexão, faz com que a gente consiga se desenvolver, aprender com uma experiência difícil. Então, não é negativa, ela é desagradável. E a alegria nem sempre é uma emoção agradável, positiva. Às vezes você está muito alegre, né? A gente vê isso no transtorno bipolar quando o paciente está em mania, euforia. Ele está extremamente feliz, extremamente alegre, mas isso é muito negativo. Você falou do amar demais. O primeiro amor que a gente desenvolve, que a gente tem, é por nós mesmos. A gente é extremamente narcisista. A gente desenvolve depois um amor pelo nosso cuidador principal, pela nossa mãe, e a gente vai desenvolvendo relações e amores com outras pessoas. O amar demais tem um desvio, né? Na verdade, a pessoa não ama, a pessoa tenta ter posse pelo outro. Então, isso não é amor. Amor é uma coisa bem mais tranquila. O que acontece? Na medida em que a criança está se desenvolvendo, não é só o conhecimento das emoções, ela vai desenvolvendo também o autoconceito, quem ela é, as suas características, a autoestima. Então, muitas vezes, a desregulação emocional, as dificuldades em lidar com as emoções intensas e desagradáveis, está muito ligada, por exemplo, à autoestima que é baixa,
autoconceito que às vezes não é adequado, você não se percebe de um jeito correto, você se achou de mais ou de menos em relação ao outro. Então, esses conceitos, eles vão se desenvolvendo, essas habilidades, essas competências, tudo simultaneamente. Eu digo que a infância, dos 0 aos 11 anos de idade, é um momento muito crucial na vida do indivíduo, e a gente carrega isso para o resto da vida. Tudo aquilo que não foi adequadamente desenvolvido, tudo aquilo que a gente não conseguiu aprender no tempo certo, a gente vai ter consequências lá na frente, ou diante de uma situação de vida adulta. Você usou o exemplo da frustração num relacionamento. Isso daí é consequência de coisas lá de trás. Uma pessoa que não consegue lidar com um não, com uma frustração amorosa, é uma pessoa que, quando criança, não conseguiu lidar com um não de um amigo, um não de um pai, né? Então, são coisas que vão se repetir na vida ao longo da vida. Agora, o Miguel, você deu um exemplo que fica muito claro, né? Quando a gente pensa, sei lá, numa birra de uma criança, vem da raiva de ter ficado frustrada, e como pai, acho que, ou qualquer um que lide com uma criança, se identifica ali na tentativa de interromper aquela raiva, suprindo a necessidade, ou dando o que a criança falou que queria, que não vai ganhar, e aí ela fica frustrada, faz uma birra, e aí ganha. Enfim, isso já ficou claro que a gente deve permitir, com uma supervisão e com cuidado e com acolhimento, permitir que a criança realmente se frustre e lide com a frustração. Agora, isso serve também para, por exemplo, tristeza, que a criança fica triste. E aí o pai fica muito aflito, a mãe fica muito aflita, não quer que a criança fique triste e tenta criar um ambiente livre de tristeza. Isso também pode prejudicar o aprendizado? Quer dizer, a pergunta é importante também atravessar a tristeza, vivenciá-la, esperar ela passar e depois pensar sobre essa experiência? Exatamente, Daniel. Crucial. Uma das perguntas que os pais sempre me fazem é, diante da situação de luto, né, de morte de alguém da família, se a criança tem que ser notificada. Eu sempre digo que sim. A criança tem que estar ciente que aquele parente que ela teve contato faleceu, e perguntado para ela, não importa a idade que ela tenha, que a pessoa morreu. Você pode até usar aqueles termos de virou estrelinha, etc e tal, até porque a criança ainda é muito concreta no pensamento. O entendimento da morte como algo definitivo, algo que vai ser para sempre, às vezes é um pouco difícil. Mas é importante que a criança entre em contato com esse sentimento que vai fazer parte da vida dela. Todos esses sentimentos que a gente está falando não são coisas exclusivas de uma fase da vida, são de toda a vida. Então, aquela mãe lá na frente que fica frustrada que o filho não vem visitá-la do jeito que ela gostaria, é uma criança pequena que às vezes está representando uma raiva de ter sido frustrado pela mãe dela. E ali, no caso, a mãe dela nem está mais presente. Sim, ela tem que passar por isso na tristeza, no medo. Então, tudo isso precisa de acolhimento pelos pais. Os pais precisam deixar a criança passar por isso. Claro que existem situações que são patológicas, mas isso não é a maioria das vezes. A grande maioria das vezes a criança vai passar por essas emoções, ela vai aprender sobre elas, e ela vai aprender, inclusive, a acolher esses sentimentos e falar: não, você não vai fazer isso agora, né? Você vai ter que adiar essa satisfação para um outro momento. Isso é a criança que precisa aprender a fazer sobre si mesma. Mas isso ela precisa atravessar toda a emoção. O que acontecia antigamente, né, Daniel? As crianças tinham expressões emocionais e elas eram reprimidas, né? Elas eram reprimidas a não sentir aquilo, não podia demonstrar raiva, não podia ficar triste, engole o choro, né? Todas essas falas, elas eram ruins. Por quê? Porque elas não permitiam a expressão. Mas hoje acontece uma coisa ao contrário. Os pais não deixam que a criança se frustre, até para que eles não tenham que lidar com o ser o pai ruim, né? Eu sempre falo, o pai não é amigo, o pai não é colega dos filhos. O pai é aquele que vai dar para os filhos a noção do que é a vida daqui para frente. Pois é isso que eu ia falar, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando que antigamente essas emoções eram reprimidas, a gente devia levar em conta ou ter essa conclusão de que, poxa vida, a gente criou uma geração de pais que passariam isso para os seus filhos, né? E hoje o que a gente vê é muito diferente, né? É uma geração que talvez tenha uma criação muito mais permissiva, né? E os pais tenham essa preocupação. E aí eu queria te perguntar, doutor Miguel, o seguinte, como
não cair numa pegadinha? Quer dizer, como diferenciar? Porque às vezes a gente pode ter uma reação que é totalmente, que a gente acha que é, ou vê no outro, né, na criança, no adolescente, uma reação que é totalmente razoável para aquilo que ela está passando e na verdade não é. E o contrário também, né? Às vezes a gente pode achar que uma reação diante de determinado evento ela é completamente descabida, mas na verdade ela está dentro daquilo que se espera de um ser humano, independentemente de patologias e de criação. Quer dizer, o ser humano é assim, ele vai reagir a determinadas coisas dessa forma, né? Como é que a gente consegue diferenciar? Tem que ter algum ponto ali de divisão entre o que é razoável, o que é descabido em determinadas situações? Essa é uma situação bastante delicada porque a diferença é muito tênue. Eu digo que os pais precisam estar mais descansados para poder fazer a diferença entre um e outro. O Difícil, que hein? a gente está pegando? A gente está pegando uma legião de pais cansados, muito Uhum. demandados por várias coisas, então eles não estão tendo tempo, nem aquela sensibilidade, porque não é uma coisa que você aprende com uma lição, com uma orientação, você aprende com contato. Na medida em que o pai vai conhecendo aquela criança que está chegando, que está se mostrando, ele vai sabendo diferenciar quando que é uma expressão adequada e que ele precisa de contornos, quando que é algo exagerado, que ela precisa de um limite, né? Então, por exemplo, uma criança que começa a fazer um show no shopping, aquilo tem que ter limite. Por quê? Porque ali ela está tendo um palco onde ela está fazendo todo um escândalo, onde ela está deixando os pais com vergonha, e se o pai não tiver uma ação de coibir toda aquela plateia, aquilo vai tendo um escalonamento à medida que a criança não vai conseguindo, ou conseguindo algumas vezes, não está conseguindo em outras, que ela vai sempre fazer esse tipo de reação, ter sempre esse tipo de reação. Então, para você fazer o diferencial entre uma reação emocional intensa, porém adequada, e uma reação emocional intensa e completamente inadequada, o pai precisa ter discernimento. E para isso eu falo pai, mas isso vale para mãe, para dois pais, não interessa. Para os adultos que estão cuidando e são responsáveis por essa criança. Eles vão precisar atuar, às vezes, restringindo o espaço, às vezes, tirando... Eu lembro de uma situação que aconteceu recentemente do meu afilhado, que ele queria fazer uma série de coisas, ele queria tomar sorvete antes do almoço, e a mãe falou, não, você não vai tomar sorvete. E aí ele começou a entrar numa crise, mas ele estava já excitado. Ele estava excitado porque ele estava vendo a gente, ele estava excitado porque ele ia para a casa da avó. Então ele entrou num processo, num looping de irritação. O que a mãe fez? A mãe pegou ele, levou ele para o quarto e deixou ele lá ter a crise. Ele não foi ter a crise na frente de todo mundo, né? Então, foi uma contingência adequada que ela deu para aquela criança, para que ela se acalmasse, para que depois ela pensasse a respeito. E evitar falar, né? Normalmente, os pais ficam tentando dar lição de morais, textos longos, no momento que a criança está com muita raiva. Então, não adianta, aquilo lá não vai ter efeito nenhum. Ou pune, né? Bate, dá uns tapas, o que também não é bom. E aí acaba virando, doutor Daniel, imagina um looping de frustrações, né? Porque o pai não consegue lidar com a frustração da criança, ele se frustra e essas emoções elas vão se retroalimentando, né? Ali. É uma situação bem delicada. Mas eu queria aproveitar a presença aqui do Miguel, que é um psiquiatra especializado na infância e adolescência, para tirar uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muito ouvinte, viu, Ivan? Porque a gente falou do processo do aprendizado normal, do desenvolvimento normal, de regulação das emoções. Só que existe hoje em dia um diagnóstico que é o transtorno da desregulação emocional. Ou algo que seja parecido com isso, o Miguel vai poder me corrigir aqui se eu estiver errado. E eu queria entender com o Miguel o que exatamente é esse transtorno. Se toda criança tem essa dificuldade, se toda criança está passando por esse aprendizado, quando que a gente vai falar que essa desregulação é patológica, é um transtorno? Quando que é normal? Como que desconfia? Como é que trata? Eu queria entender um pouquinho melhor essa condição que tenho certeza traz muita dúvida para o consultório, até porque ela não é debatida há muito tempo, né, Miguel? É verdade. Na verdade, tem um histórico por trás desse diagnóstico, e ele chama transtorno disruptivo da desregulação do humor. É um diagnóstico exclusivo do DSM-5, não tem na CID-11. Na CID-11 ele está dentro junto com o transtorno opositor desafiante com desregulação emocional. O transtorno disruptivo da desregulação do humor, ele surgiu pela necessidade de modificação de diagnóstico. Nós estávamos fazendo muito diagnóstico de transtorno bipolar em criança. Toda criança que tinha irritabilidade crônica,
mesmo sem ter ciclicidade, mesmo sem ter episódio misto, mesmo sem ter episódios de mania e hipomania. E no decorrer do tempo, elas não evoluíam para um bipolar típico, diferente, por exemplo, de uma criança com transtorno bipolar não especificado, que tinha, por exemplo, menos tempo de evolução, de crises, mas que na vida adulta se tornavam realmente bipolares. Essas crianças têm uma irritabilidade crônica grave, que é persistente. Para você fazer o diagnóstico, você tem que ter pelo menos 12 meses de sintomatologia, e ela é acompanhada de explosões, pelo menos 1, 2 vezes por semana, em 2 ambientes diferentes. Então, é uma condição realmente muito, muito, muito mais grave do que simplesmente uma crise de birra. Essa criança tem dificuldade na interação social, na relação familiar, no acadêmico, em lidar com as situações de frustração, e ela sofre por isso. Tanto que, na medida em que ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando adolescente, adulta, ela evolui ou para um transtorno de ansiedade ou para um transtorno depressivo maior, claro, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma crise de birra típica, né? Mas essa é uma condição que a gente ainda os pesquisadores vêm estudando bastante, tentando correlacionar com alterações morfológicas, de neuroimagem, alterações neurocognitivas. Então, eles estão tentando fazer uma correlação se essas crianças trazem uma característica diferente das crianças típicas, porque é uma condição realmente mais grave. Então, esse diagnóstico do transtorno de desregulação emocional, o Miguel, ele não se aplica a adultos, né? Se a gente for ver um adulto que tenha essa dificuldade, provavelmente a gente vai ver que é um adulto que tem outros sintomas também, e aí ele vai acabar tendo um outro diagnóstico. Na prática é isso. Normalmente, Daniel, quando a pessoa chega na vida adulta, ela já se estabeleceu um diagnóstico mais clássico, ou normalmente uma depressão, um transtorno de personalidade. Esse é um diagnóstico transitório que a gente utiliza justamente para poder classificar crianças com gravidades de desregulação, irritabilidade grave e explosões, para que você possa, inclusive, fazer a intervenção. Porque é algo realmente muito disfuncional. Essas crianças não conseguem manter um nível adequado de relacionamento, de aprendizado. Elas são crianças bastante difíceis de manejo, muito, muito difíceis, que precisam ter da família, do ambiente escolar e também vão precisar de intervenção terapêutica. E normalmente o tratamento envolve terapia individual, terapia familiar, eventualmente uma medicação ou outra precisa ser necessariamente prescrita. Normalmente a gente utiliza o antidepressivo em adolescente, em crianças menores, baixa dose de antipsicótico, mas é importante que essa criança seja avaliada previamente, porque do contrário você entra num risco de polifarmácia quando ela é vista somente por um médico não especialista, porque realmente um quadro muito, muito severo. Na vida adulta ela já vai fechar um diagnóstico mais típico. E aí a criança não basta dar remédio, né? Se você dá o remédio para a criança e ela continua sendo reforçada em comportamentos inadequados, você não vai estar ajudando ela a se desenvolver nisso. Provavelmente vai precisar, então, de uma intervenção familiar, eventualmente até uma terapia familiar, né? Na verdade, é o contrário. Você precisa da intervenção familiar e individual antes de pensar na farmacoterapia. A farmacoterapia você só utiliza quando a criança já está em intervenção terapêutica, né, a família e a criança, e ainda assim persiste sintomas-alvo. O sintoma-alvo mais importante é a irritabilidade, que é um sintoma totalmente inespecífico, inclusive a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. É muito comum essas crianças terem essa característica, e quando você investiga melhor, elas têm ou traço de autismo, ou elas têm um transtorno de linguagem, o transtorno da comunicação social, ou elas têm uma leve deficiência intelectual. Normalmente, você precisa descartar as outras condições para poder fechar o transtorno disruptivo da desregulação do humor como diagnóstico principal. E para os pais, doutor Miguel, eu acho que a gente chega num ponto em que a gente está falando aqui de questões como crianças tomando remédio, crianças indo ao terapeuta, ao psiquiatra, e de uma geração que entra em choque hoje diretamente e se divide entre os jovens que sofrem demais e os adultos que acham que tudo é mimimi, né? O que a gente pode dizer para os pais que estão nos ouvindo, para os tios, né? Para as pessoas, porque
muita gente vai olhar e falar assim, na minha época não tinha isso. Na minha época, criança não sofria, lidava com as emoções, isso aí era uma chinelada da minha mãe e estava resolvido. Quer dizer, o mundo mudou, ainda bem, né, doutor Miguel? Mas eu acho que sempre é bom, quando a gente fala disso, quebrar certos estigmas que existem sobre essas questões que o senhor colocou há pouco, que né, a medicação de crianças, a ida de uma criança, de um adolescente a um psicoterapeuta, a um psiquiatra, enfim. O diagnóstico às vezes assusta, né, mas a gente não pode fugir dele. O que eu sempre costumo colocar para os pais, na tua época, a tua época mudou, né? Tanto que na tua época não tinha tanto caso de obesidade, na tua época não tinha tanto caso de diabetes infantil. Então tem várias condições médicas que estão mais acentuadas por mudanças de comportamento. Antigamente a gente tomava Coca-Cola no final de semana, uma garrafa para a família inteira. Hoje a criança tem um litro de Coca-Cola só para ela. Então tem condições que mudaram. Hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais, que inclusive está fazendo 20 anos, né, que ela faz parte da vida das pessoas. A gente não pode comparar aquela época com hoje. O modelo educacional precisa sofrer mudanças. Uma coisa que eu sempre procuro pontuar para os pais é que como que eles estão na regulação durante o processo de parentalidade. Você é um pai assertivo? Você é um pai consistente? Quando você estabelece regra, limite e consequência, você vai até o fim? Porque muitas vezes os pais reclamam das crianças, mas quando você vai fazendo uma análise do comportamento do pai, é um pai que dá tudo na hora que ele está com bom humor, tira tudo na hora que ele está irritado, né? É um pai extremamente punitivo, é um pai extremamente permissivo. Então tem características nos adultos de hoje que a gente precisa ficar atento, porque você não vai conseguir trabalhar uma criança que está muito mais tempo dentro do contexto familiar com um ambiente desorganizado, em que os pais não estão alinhados, em que você vê alto nível de emoção expressa e emoção intensa, emoção, vamos dizer assim, aquela emoção mais agressiva dentro do núcleo familiar. Então, muitas vezes, o que eles colocam é que na época deles dava certo, mas quando você vai ver, não é bem assim, né? A agressão física está totalmente proscrita, a gente não deve considerar ela como um modelo de intervenção, de educação, isso daí não existe. Isso tem estudos mostrando as consequências negativas da agressão física. Ao mesmo tempo, você não pode dar tudo que o filho quer, né? Porque se você permite que ele não se frustre, ele não aprende a lidar com os nãos que a vida vai proporcionar para eles. Então, muitas vezes você vai precisar olhar como que esses pais funcionam, porque eles normalmente dizem que fazem tudo, mas eles não fazem. Eu acho que sempre dá para melhorar, né, Ivo? Toda geração tem mudança. Se a gente falar hoje, mas as crianças de hoje, porque fazem isso, fazem aquilo, então, elas são consequência dos pais de hoje, né? E os pais de hoje são consequência das crianças de ontem. E aí os avós de hoje, eles eram os pais de ontem e também reclamavam. Porque as crianças de hoje, e as crianças de hoje das quais elas estavam reclamando, éramos nós. Então, eu acho que toda geração reclama um pouco da geração seguinte, isso aí faz parte da nossa história, mas dá para a gente melhorar, dá para a gente conhecer melhor, dá para a gente testar coisas que funcionam e que não funcionam, e ajudar, né, as pessoas a terem mais saúde, terem mais liberdade, terem mais bem-estar, que no final das contas é o que a gente está fazendo aqui, não é isso, Miguel? Isso, eu acho que é o grande ponto, eu acho que uma grande mudança que nós tivemos, né, Daniel, é a preocupação com a saúde mental. Isso não existia no passado. As crianças sofriam dificuldades escolares, dificuldades de relacionamento, sempre existiu bullying, só que isso não era visto, isso estava mascarado, existia uma certa. Tudo estava muito encoberto. Então, as crianças sofriam caladas. Então, aquelas crianças que não eram populares, elas ficavam isoladas, eram as crianças estranhas, eram os antigos nerds, os antigos CDFs, que acabavam, por exemplo, não conseguindo se expressar ou se relacionar, ou tinha aquelas crianças que eram tidas como fraquinhas na escola, que não aprendiam, e o pai não tinha o que fazer, não tinha recurso, a gente conhecia muito pouco. Hoje, felizmente, a informação está vindo, então os pais procuram, eu vejo uma quantidade muito grande de pais que buscam ajuda. Isso não era uma prática frequente. Você não via os pais buscando terapia para os filhos, terapia para si, né, para tentar aprender a como manejar, como lidar.
tentar tirar da pessoa o melhor potencial, é favorecer o desenvolvimento. Do mesmo jeito que hoje a gente conhece melhor quais são os alimentos que nutrem, quais são os alimentos mais danosos, né? Gordura, açúcar. Hoje a gente tem muito mais cuidado com a alimentação, a gente tem muito mais cuidado com a prática de atividade física, com o tempo de tela, né? Apesar de ser muito grande, a gente se preocupa. A gente tinha, na época, a preocupação com a televisão, mas a gente não sabia muito o que fazer com as crianças que ficavam o tempo todo na televisão. Então, cada geração vai ter os seus desafios. E é aquilo que você falou, né, Daniel? As crianças de hoje são resultado das crianças de ontem, que são os pais. E assim vai. E as gerações sempre falaram mal das gerações vindas, né? Mas é como, usando parafraseando a música, você que ama o passado, mas não vê que o novo sempre vem. Então a gente tem que investir no futuro, investir nas novas gerações. Hoje a gente tem uma geração de idosos que a gente não tinha no passado, a gente tem que cuidar. Então tudo está em processo de transformação. Viu aí, no final das contas, Belchior tinha razão. Ponto final, no Humanamente, deste final de semana. Quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Miguel Ângelo Boarati, psiquiatra da infância e adolescência. Nos ajudou aqui a entender um pouquinho sobre as nossas emoções, a regulá-las, como fazer para identificar também quando elas não estão lá muito reguladas. Doutor, obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Humanamente, tá? Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade. O programa Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Hospital das Clínicas da USP, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Estamos sempre por aqui, no seu dial, no YouTube, em podcast, sempre eu, Ivan Brandão, e o doutor Daniel Barros. Um abraço para você, doutor. Segura a frustração essa semana aí, que semana que vem tem mais.